Olá, meu nome é Thaís Deller e eu sou Cake Designer. Hoje eu vim aqui na Padaria 2000 para mostrar para vocês o bolo do Netflix. Tem várias dicas super legais e a principal delas é o efeito especial de como colocar uma tela dentro do bolo. Vamos lá que eu vou ensinar vocês. Vamos começar então falando sobre a estrutura do nosso bolo. Eu preciso ter uma coluna, que a gente chama de haste central. Essa minha, eu comprei uma barra rosqueada de 3/8. Vai ser essa barra que vai estruturar o nosso bolo e garantir a segurança dele durante o transporte. Então aqui eu vou ter 2 bolos de 30 centímetros de diâmetro cada um. Eu ganachei eles e cobri a lateral de pasta americana. Embaixo de cada um deles eu tenho uma base de madeira com um furo para entrar nos nossos 2 ferros. Então eu vou encaixar ele aqui. Mas uma parte importante é você isolar o ferro do contato com o bolo. Porque como o bolo tem umidade, se a gente for direto, corre o risco dele oxidar e na hora de você partir o bolo, está tudo sujo e vai contaminar o seu bolo. E agora eu vou entrar com o meu bolo aqui. O nosso bolo vai ter um efeito especial, que é uma televisão dentro dele. Então, para passar a fiação por dentro do bolo, eu tenho um furo na minha tábua. Eu vou, com um palito de churrasco, perfurar de baixo para cima para encontrar o meu furo e passar o meu fio. Agora a gente vai passar o fio por dentro do nosso bolo. Vou enrolar aqui para ele não ficar me atrapalhando durante o processo. Eu fiz de pasta americana um cilindro maior do que o meu de bolo. Então, se o meu bolo tem 30 centímetros, o meu cilindro tem 40, para eu ter uma sobra aqui na lateral e ficar com aquele efeito de rolo de filme. Eu abri o meu cilindro com bastante CMC e deixei secar de ontem para hoje, para ele ficar bem durinho e quando eu botar ele no bolo, ele não começar a cair. Para fazer o segundo disco, eu vou precisar ter uma placa de pasta na parte de baixo. Então, para ela não cair, eu fiz um glacê bem firme e vou usar ele como cola. O nosso segundo bolo ele vai ficar inclinado. Então, o primeiro está reto assim e o segundo vai ficar assim. O que vai sustentar ele, para ele ficar inclinado, vai ser esse ferrinho aqui do lado. Então, eu vou entrar com uma porquinha, só um pouquinho nele, para ele parar o nosso bolo. E uma arruela, que é tipo uma moedinha com furo no meio. Eu também vou precisar de uma porca na minha haste central. Só que como eu coloquei o plástico, eu não vou conseguir entrar com ela até aqui. Eu vou ter que tirar o plástico, entrar com a porca, botar o plástico de novo, entrar com o bolo e eu vou repetir esse processo até o final. No meu segundo bolo, eu tenho 3 furos na minha tábua. A haste central, o outro furo que vai ficar apoiado no segundo ferro, que vai deixar o bolo torto, e um terceiro furo para passar o nosso fio. Para quando eu virar, eu tenho a marcação aonde que eu tenho que vazar para entrar com o fio. Eu vou botar o fio dentro do bolo antes de colocar na estrutura que vai ficar mais fácil. Pronto, agora eu posso entrar com o meu bolo aqui.
Depois de posicionar o nosso bolo na estrutura, eu coloquei um preenchimento de isopor com 2 objetivos. Um, ele também vai ajudar na sustentação do bolo, e o segundo é para preencher o espaço, facilitar, porque agora eu vou encher de pipoca aqui, então eu vou colar a pipoca direto no isopor, vai ficar melhor, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Eu botei uma manga com glacê um pouquinho mais fluido, e eu vou pingar o glacê no isopor e colar a pipoca. Agora eu vou passar um pincelzinho com um pouquinho de água no meu bolo para colar o último disco de pasta americana. Então, feita essa parte de baixo do bolo, a gente vai partir para a nossa televisão. Então, eu vou fazer todo o processo com vocês, montar o bolo na estrutura, ganachar e cobrir com a pasta. Pronto, agora a gente vai para a segunda parte do nosso bolo, que é a parte do efeito especial da TV. Aqui, eu peguei um porta-retrato digital, tirei a parte da frente, fiz uma moldurazinha na minha madeira, encaixei, e a parte de trás eu mantive para poder isolar o bolo do contato, né? Então, eu posso botar o bolo aqui, eu passei o álcoolzinho, não vai incomodar, beleza? Então, ó, aqui também eu tive o cuidado de fazer um furozinho para botar o sensor do controle remoto do nosso porta-retrato digital, tá? Então, agora a gente vai começar a botar o bolo. Essa base de madeira tem 20 de lado, é um quadrado, né? 20 por 20. Então, eu assei bolos 20 por 20, e eu vou botar aqui, montar na estrutura para vocês verem. Eu vou passar um pouquinho de ganache na minha base só para colar o bolo. E aí a gente vai naquele processo. Bolo, recheio, bolo, recheio, bolo, recheio. Quem quiser colocar calda também pode, porque aqui a gente tem uma estrutura bem firme. E o ganache e a pasta americana vão segurar o bolo, então você pode ter um bolo molhadinho. Agora é só repetir o processo até você alcançar a altura da nossa base. Então, depois de montar o nosso bolo, a gente vai ganachar para ele ficar um quadrado bem retinho, para na hora que a gente cobrir com a pasta ele ficar bonito. Então, o ganache serve para estruturar o nosso bolo, ele vai virar tipo um bombom e ele vai abraçar o bolo dentro da estrutura, e para deixar ele liso para receber a pasta americana. A minha receita de ganache é para cada 1 kg de chocolate, 200 gramas de creme de leite. Derrete o chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos e depois mistura o creme de leite em temperatura ambiente. Então, depois de cobrir o nosso bolo com ganache, a gente vai cobrir com a pasta. Eu gosto de cobrir lado por lado. Primeiro eu cubro a parte de cima, depois as laterais, a frente e as costas, tá? Então, eu abri aqui uma pasta mais ou menos do tamanho da minha parte de cima. Vou tirar o excesso. E passar um pincelzinho com um pouquinho de água no ganache para a pasta colar. Agora, com o estilete, a gente vai tirar o que sobrou da pasta americana. Pronto, agora para todos os lados é o mesmo processo. Então, eu concluí a parte de cobrir o nosso bolo com pasta americana, né? Eu fiz lado por lado e na parte da frente eu primeiro cobri ele inteiro e depois eu vim com o estilete tirando de pouquinho em pouquinho até abrir toda a parte do nosso porta-retrato digital. Depois eu emendei o fio da minha extensão
da fonte com o fio do porta-retrato que estava no bolo. E agora eu vou poder entrar com o bolo na minha estrutura, lembrando que eu passei um plástico filme aqui para isolar o ferro em contato com o bolo. Eu quero que a minha caixa fique levemente encostada aqui na parte de baixo. Então agora eu vou vir com uma chavezinha e vou descendo a porca aos poucos até chegar na altura que eu quero. Então eu tenho um estojinho de ferramentas que eu uso só para os meus bolos. Tanto as ferramentas da estrutura como ferramenta de parte elétrica para soldar os fios. E uma dica bem legal é quando você for fazer a emenda dos fios, você lembrar de isolar bastante o fio positivo do negativo, porque se eles se encostarem, eles vão dar curto-circuito e vai estragar o seu porta-retrato. Para finalizar, eu coloquei um balde de pipoca em cima do bolo e é como se tivesse caído várias pipocas ao longo do bolo e contextualizar, né? Porque pipoca tem tudo a ver com cinema, com série. Então, aqui eu coloquei 3 discos de bolo de 15 centímetros e um disco de 20 e fui esculpindo até ficar no formato do balde. Então, ganachei e fui colando tira por tira para fazer essa decoração com a pasta. Depois de cobrir todo o nosso balde de pipoca, a gente vai posicionar ele no bolo. Então, lembrando que o que vai sustentar vai ser a porquinha na minha barra rosqueada. Então, eu desci com uma porquinha até ficar no mesmo nível do meu bolo de baixo e embalei com plástico filme para proteger o ferro do bolo. Para fazer a pipoca em cima do balde, eu peguei uma meia esfera de isopor e cobri, passei glacê para colar e colei as pipocas. Agora eu vou botar aqui em cima. Coloquei a pipoca em cima e botei alguma aqui no cantinho para parecer que ela caiu. E agora a gente vai finalizar o bolo com as capas das séries do Netflix aqui ao redor do nosso filme e a logomarca aqui em cima da telinha. Para fazer a capa, eu imprimi papel de arroz, eu tirei da internet, super fácil, imprimi do tamanho que eu queria, papel de arroz, e colei em cima da pasta americana. Agora eu vou colar no meu bolo. Para finalizar, a gente vai colocar a logo da Netflix aqui em cima. Então, eu imprimi do tamanho que eu queria, recortei e usei como molde para cortar na pasta americana. Gente, então esse é o nosso bolo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. E até a próxima!